escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade. Bom dia, irmãos. Mais uma vez estamos neste domingo, começo do ano de 2021, para estudarmos da Palavra de Deus, aquilo que Deus tem proposto aos nossos corações num dia como hoje. Queremos agradecer a Deus a oportunidade de estarmos todos aqui com saúde para poder falar a respeito do Evangelho de Cristo e agradecer a Ele por todas as bênçãos que Ele tem desenvolvido em cada uma das nossas vidas e o entendimento que Ele nos tem dado a respeito da Sua Palavra. Nós estamos estudando sobre a Igreja, a doutrina da família da aliança, ou seja, a construção de uma família de acordo com as normas bíblicas. Aquilo que Deus propôs no começo da fundação do mundo, quando Ele fez o homem e a mulher, Ele criou o homem e a mulher, então Ele propôs esse conceito de família. E assim nós estamos estudando essas verdades de Cristo, as verdades da Bíblia, e vamos estudar hoje mais um capítulo que é a submissão da esposa. Submissão da esposa. Antes eu gostaria de fazer uma homenagem ao nosso irmão Cláudio, marido da nossa professora dessa classe, a Vânia, Cláudio Carvalho, marido da Vânia, e que faleceu há poucos dias atrás, e a quem nós queríamos muito, toda a igreja gostava muito do Cláudio, como gosta da Vânia, como gosta da sua família toda. Então, nossas homenagens a ele que partiu, pelo que ele pôde fazer aqui em vida, e agradecer a Deus pela sua vida e apoio à família da Vânia neste momento. Vamos orar. Bondoso Deus, querido Pai, nós estamos mais uma vez na Tua presença, agradecidos porque o Senhor é o nosso único e verdadeiro Deus. Pai Santo, nós te rendemos graças porque o Senhor tem cuidado de nós em todos os nossos aspectos da nossa vida e tem nos dado instruções para seguirmos, para que tenhamos uma família feliz, uma família unida em Cristo Jesus e uma família que te engrandece, que dá testemunho da Tua palavra. Te agradecemos por esse estudo que vamos fazer hoje, um estudo para muita gente difícil, que é a submissão da mulher no casamento ao homem, e essa submissão nós sabemos que é da Tua autoridade, mas que não diminui o tamanho e o peso da mulher no lar. Nós pedimos que haja compreensão de todos, que o Teu Espírito Santo nos dirija e fale ao coração de cada um de nós. Por Cristo Jesus. Amém. Vamos ler primeiro, o nosso estudo se baseia em Efésios capítulo 5, versículos de 21 a 24. Então vou fazer a leitura de Efésios 5, 21 a 24. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Versículo 22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Lógico que esse tema que nós estamos estudando, vamos estudar hoje, é um tema complexo, é um tema polêmico, e ele causa muita divergência na sociedade, desde quando acabou a era patriarcal na Bíblia e se entrou na era pós-Cristo,
o qual deu toda apoio à mulher que não tinha apoio na sua época, inclusive. Ele colocou a mulher em pé de igualdade com o homem, do ponto de vista de serem imagens de Deus, criados um para o outro e o outro para o um. Ela, uma auxiliadora idônea, e com isso ela faz o mesmo papel ao lado do marido. Então, é muito importante esse estudo. E as polêmicas que se faz, principalmente pelo lado do feminismo que hoje impera em nossa sociedade, são coisas que atrapalham a vida do lar e que realmente ainda é motivo de muitas causas de divórcio. Se tivermos um conhecimento e uma submissão a Cristo, a Deus, esse problema desaparece, existe alegria em cada um saber o seu papel no lar. Já foi estudado aqui o papel do marido, o papel da mulher, na criação dos filhos, inclusive, e hoje nós vamos estudar sobre a submissão da mulher ao marido. Então, a Bíblia aqui começa, nesse versículo 21, falando sobre sujeitai-vos. A palavra aqui é sujeição. Essa mesma palavra é a palavra do versículo 22, submissão. Essa sujeição, ela é uma sujeição uns aos outros com temor de Cristo, no temor de Cristo. Então, nós temos aqui uma palavra onde cada um deve sujeitar-se ao outro. Quando a Bíblia fala na autoridade do homem como autoridade maior dentro do lar, como aquele que comanda o lar, ele não está dizendo que a mulher não tem a sua importância, pelo contrário, essa importância da mulher é tanto quanto do homem. Quando existem dúvidas qual o caminho a família seguir, em oração, o homem deve buscar a Deus e decidir, de preferência junto com a mulher, o caminho correto que Deus dá, que orienta para que nós sigamos. Então, primeiro nós vamos dividir a nossa lição em um significado da sujeição, esse significado, depois as razões para a sujeição, que é a submissão, e nessas razões tem duas razões fortes, a razão devocional e uma razão teológica. Então vamos começar com o significado da sujeição, essa nossa introdução. Então, essa ideia de sujeição aparece aqui em Efésios, capítulo 5, 21, sujeitai-vos, e está implícita no versículo 22 sobre o papel da mulher. O que quer dizer? O que isso quer dizer? Esse verbo era usado no contexto militar, onde impera e imperava, e ainda hoje impera, duas palavras, disciplina e hierarquia, ou seja, aqueles que estão em comando, em cargo de comando inferior ao seu hierarquicamente superior, obedece ao seu superior prontamente, sem discussão. Ele pode argumentar, mas quando o argumento ele é dado, definido pela hierarquia superior, ele é acatado e assim vai ser feito. Então, sujeitai-vos aqui é no sentido militar, é um sentido realmente de senhorio entre cidadãos e governantes. É o mesmo verbo também usado na relação entre servos e senhores. Em Tito 2,9, também fala sobre essa sujeição dos servos aos seus senhores, que os servos deviam se sujeitar aos senhores, porque isso é agradável a Deus, é agradável também aos senhores. Quanto aos servos, versículo 9 de Tito, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhes motivo de satisfação, não sejam respondões. Essa mesma palavra é a palavra que está sendo aplicada aqui, e nesse sentido é a mesma coisa essa sujeição, não só aos senhores, não só também a mesma palavra no sentido de Romanos 13:1, que é no sentido de que cada um deve ser obediente às autoridades superiores, sujeitar-se
às autoridades superiores. E aqui, essa palavra submissão é a mesma que sujeição, que diz também a mesma coisa. Isso também fala em Colossenses 3,18. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. No Senhor. A submissão aí não é um homem. A submissão é ao Senhor. O Senhor determinou a liderança do homem antes que a mulher fosse criada. O homem teria domínio sobre todas as coisas sobre a terra. E a mulher foi criada para lhe ser uma auxiliadora idônea, como de fato ela tem que ser considerada assim, para que ela seja perante a sociedade aceita e respeitada, porque o homem não é melhor do que a mulher, nem é maior do que a mulher. É tudo tão somente uma questão de autoridade que o Senhor deu à mulher, ao homem, para a liderança no seu lar. O apóstolo Pedro também emprega no mesmo sentido, 1 Pedro 2,12, que a mulher obedeça, seja submissa ao seu marido, para que, se o marido não teme a Deus, ele seja ganho em silêncio. Isso tudo devido à submissão da mulher à autoridade do homem no casamento. Paulo explica que quer dizer essa submissão de 3 maneiras. Por meio de uma analogia, a esposa deve submeter ao marido da mesma maneira que todos nós nos submetemos ao Senhor, do mesmo modo. Como nós nos submetemos ao Senhor, tanto homem como mulher, porque todos nós estamos submissos ao Senhor no mesmo sentido, como o homem é submisso ao Senhor, a mulher também é submissa ao Senhor, e porque os dois são submissos ao Senhor, ela submete ao seu marido. Nós estamos aqui falando sobre uma família crente, uma família cristã. Nós estamos falando com famílias que não obedecem a Deus. Então, como é uma família cristã, o homem é temente a Deus. E como temente a Deus, ele é submisso a Deus. E quando ele exerce autoridade no seu lar, como líder do lar, para dirigir o lar, ele está aqui propondo à mulher também a mesma submissão no Senhor. E Deus, a Bíblia fala sobre a submissão no Senhor, como o apóstolo Paulo está dizendo. Em segundo, dando um exemplo do relacionamento de Cristo com a igreja, que o marido é a cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja, que também morreu pela igreja, se sacrificou pela igreja. Em terceiro lugar, ele delimita a extensão do mandamento ao dizer que a esposa deve submeter ao marido em tudo. Em tudo deve submeter ao marido. Efésios 5 sugere que submeter-se é dar-se incondicionalmente para completar um ao outro. A mulher se dá totalmente ao marido, como também o apóstolo Paulo fala em outros capítulos, como em Coríntios, que a mulher deve se doar completamente ao marido, o marido também à mulher, lógico, e em tudo os dois devem se conversar, e o sentido da palavra final, que é do homem, ele é em respeito também ao desejo da mulher, à vontade que ela tem, e ela discute com ele no sentido de igualdade, mas não no sentido de superioridade, nem do marido, nem da esposa. A esposa também não pode tentar se sobrepor ao marido, porque isso também não é infrequente. Ela tem que saber o seu lugar dentro do lar. Isso é muito importante para um casal, para uma casa andar bem. Então, Efésios sugere que submeter-se é dar-se incondicionalmente para completar ao outro. Envolve sacrificar-se para fazer que o relacionamento com o outro seja saudável. Então, foi dado ao marido essa responsabilidade de guiar a família de Deus no mesmo com o sacrifício da sua própria vida. Ao homem é dado que ele amar a sua esposa e sacrificar-se por ela. Para o homem deve ser difícil, segundo a Bíblia, o homem amar a sua esposa. E não é difícil. Quando a gente se submete ao Senhor, é um prazer. É um prazer ter uma esposa que te ama e você ama, porque os dois respeitam ao Senhor e os dois se submetem ao Senhor. É importante esse teste dentro de casa. É muito bom. O papel da mulher, então, é apoiar, ajudar
e sustentar o marido no desempenho dessa missão da autoridade que Deus lhe conferiu. Então, o alvo da submissão da esposa, portanto, é muito mais amplo do que a aceitação resignada dos valores comportamentais e morais do marido. Antes de prosseguir, então, nesse estudo, há duas observações que devem ser feitas aqui, para não darmos lugar aos que condenam as Escrituras e o cristianismo como responsáveis pela degradação e desumanização da mulher, de forma alguma. Primeiro conceito, o conceito do Novo Testamento, neotestamentário, de submissão a alguém que está em autoridade, não implica nem inferioridade do que se sujeitar a um seu superior, do que esteja também em inferioridade também não. Trata-se de função somente e não de valor pessoal. Uma vez eu perguntei para o nosso pastor, nós somos presbíteros, nós vamos julgar pessoas, irmãos em Cristo Jesus. Todos nós somos pecadores. Nenhum de nós teria essa autoridade, porque todos nós somos pecadores. Então o pastor me deu a palavra certa e me deu muita tranquilidade na minha cabeça. Quando há um julgamento, e tem leis para isso, tanto as bíblicas como também o estatuto da igreja, quem está julgando não é o homem, é a função do cargo de presbítero, de pastor, de presbíteros. Essa é uma das formas com que tranquiliza o coração. Então, a função que Deus deu para o homem é uma função de autoridade que também os presbíteros têm dentro da igreja, porque a Bíblia coloca essa instrução de uma função de respeito da igreja para com os presbíteros. Eu não estou com isso querendo que ninguém me respeite, ou achar que alguém é maior do que o outro, não é isso. É o sentido hierárquico que traz uma igreja também em um bom caminho administrativo, como também a casa tem um bom rumo administrativo do lar, quando a esposa submete ao marido, o marido ama a esposa e os filhos estão sob sujeição dos dois. A autoridade do marido não prova dele ser homem, mas de que lhe foi conferida por Deus o sentido da tarefa de governar e cuidar tanto da esposa quanto da família. Quando a mulher submete ao homem, ao marido, o marido tem uma função imprescindível, que é de cuidar, tomar conta de todas as formas onde a mulher tem que ser exaltada dentro do lar, para que ela possa ser vista como em Provérbios 31, uma mulher virtuosa. É muito importante, a Bíblia fala muito bem das funções da mulher, que a mulher tem autoridade para fazer todas as coisas dentro do lar, e os dois conversando, marido e mulher, eles chegam a um termo perante Deus. Quando há alguma divergência, então seja Cristo, como em Colossenses fala, seja Cristo o árbitro. O homem e nem a mulher deve se querer impor, mas Cristo é o árbitro. Procure na Bíblia, que ele vai dar a solução para cada um de vocês, cada um de nós. Então, a autoridade no conceito bíblico não é uma coisa que uma pessoa tem razão pela força física, poder financeiro ou gênero, mas é sempre algo delegado por Deus. É alguma coisa delegada por Deus. A segunda função é a sujeição requerida da esposa, nunca é subserviente, nem é cega, nem absoluta. Não é servidão, nem é escravidão. Não é escravidão. A obediência da mulher cristã tem como, bem como a do homem, é a Deus, em última análise. É a Deus. Quando o homem submete a Deus a sua função, e a mulher está submissa também a Deus, cada um se submete ao outro, essa sujeição ela é perfeitamente de sentido de alegria dentro de um lar, porque o lar prospera. Então, quais são as razões para a sujeição ou a submissão, como a Bíblia manda? Olha, nós estamos estudando os princípios bíblicos de submissão da mulher. Isso daí é para que um lar caminhe em harmonia.
Então, Deus quer que nós entendamos o que nós estamos fazendo. Chamamos a atenção da esposa, noiva e da namorada para as razões pelas quais a Bíblia ordena que a esposa se submeta à autoridade do marido. Nós estamos falando de famílias que se submetem a Deus, que se casam em Cristo. Quando não há um casamento em Cristo do marido e da mulher, ou que um tem um jugo, que é o jugo cristão, e o outro não tem o jugo cristão, não vai haver essa harmonia. Então, quando se fala da sujeição, é uma sujeição onde a namorada que começa a namorar um crente, e ela também crente, os dois já começam a entender o que a Bíblia quer dizer, não que alguém vai colocar canga sobre a mulher. O marido, ou o namorado, ou o noivo, nenhum pode colocar essa canga, um peso sobre a mulher. Não, pelo contrário, vai amá-la, mas tem que os dois aprenderem essa sujeição para que a família ande. Então, existe então uma razão devocional e uma razão teológica. Vamos ver primeiro a razão devocional. A esposa deve sujeitar-se ao marido como ao Senhor, conforme Efésios 21, de sujeição. Então, é por causa de Cristo que essa determinação deve ser cumprida. Colossenses 3,18 diz: esposas, sede submissas ao próprio marido como convém no Senhor. Qual é a conveniência dessa submissão? Foi o Senhor quem determinou isso. E, portanto, ao submeter-se a ele, a esposa está igualmente sendo submissa ao Senhor. Porque o homem também, nós já vimos que Cristo é o cabeça do homem. Como a mulher é o cabeça de Cristo. Como o homem é o cabeça da mulher, desculpa. O homem é o cabeça da mulher. E Deus é o cabeça de Cristo. Então, não quer dizer que um seja inferior ao outro. Não, pelo contrário, nós vamos chegar lá daqui a pouco para discutir esse ponto. Qual é a conveniência dessa submissão? Foi o Senhor que determinou e, portanto, submeter-se a ele é submeter-se ao Senhor. Precisamos esclarecer alguns pontos que, primeiro, essa determinação não significa exigência de uma submissão absoluta, incondicional da esposa ao marido, como a que ela deve prestar a Jesus Cristo. O que a mulher tem que levar em consideração, e o marido também, é que a mulher ela é submissa a Cristo em primeiro lugar. Então, o marido não deve ultrapassar aquilo que a mulher tem que submeter a Cristo por um capricho seu ou por um defeito do seu caráter. Ele que corrige o seu caráter, pois ele é crente. Então, deve discutir e, na humildade, ele deve buscar a Deus para se corrigir. A submissão da esposa a Jesus é diferente da submissão ao marido. Jesus é o cabeça da família, de todo homem e de toda mulher. Como resultado da submissão e como implicação, ela se submete ao marido. É isso. Para que consigamos sujeitar-se, para que consigam sujeitar-se ao marido, as esposas precisam ter uma vida devocional. Isso é muito importante, ativa e frutífera. Ela deve estar lendo a Bíblia em oração, trabalhando para Cristo, trabalhando para Deus. Quando a gente trabalha para Deus, a gente não tem tempo para pensar em bobagem. Precisamos, em primeiro lugar, estarem sujeitas a Cristo. A esposa alguma vai se conseguir acatar sinceramente a autoridades do seu marido se não for fiel discípula do Senhor. Por isso ela tem que ser crente em Cristo, senão esse lar não vai ter submissão. Daí a importância de cultivar uma vida cheia do Espírito, uma vida em comunhão com Deus, uma vida de alto nível de espiritualidade. De outra maneira, a submissão seria uma escravidão. E o casamento não é uma escravidão, o casamento é um prazer. Ele vai se ajeitar, porque o casamento tem muitos tropeços na vida, muitas dificuldades, tanto do marido com a mulher, da mulher com o marido, com os filhos, com as famílias, com a parte social, a parte econômica. As dificuldades são grandes, as tentações, as dificuldades são grandes. Mas se ela, mulher, se submeter-se por amor a Jesus,
a submissão ao marido se torna agradável. Em última análise, ela está submetendo a Cristo quando ela voluntariamente acata a autoridade do seu marido. É uma submissão a Cristo. Por temor e amor a Cristo, a esposa se sujeita à autoridade que Deus colocou na sua vida. Isso não quer dizer que ela não possa expor suas opiniões, conversar com seu marido. Pelo contrário, ela faz essas coisas sabendo que Deus colocou nas suas mãos do seu marido a autoridade final para decidir, quando não é possível chegar a um acordo. Quando a decisão final é tomada, ela se submete ao seu marido, a submete a Cristo por temor, por obediência ao Senhor Jesus, respeitando o marido. Os dois devem conversar e conversar bastante. Muitas vezes, o que vale não é você ser a autoridade maior no lar do homem. O que vale são os argumentos, mas os argumentos em Cristo, no Senhor. Quando a mulher está submetendo ao marido um argumento no Senhor e o marido é crente, ele vai parar e pensar, porque às vezes a cabeça está cheia, preocupado, existe tensão na sua vida, na parte econômica e tudo, e o marido pode tomar, ou estar numa posição onde ele possa tomar alguma atitude que não seja boa. Convém a mulher, com bastante tranquilidade, cuidar do seu marido nesse aspecto, como também nós vemos a Abigail cuidando de Nabal naquela época, porque o marido não tinha cabeça boa, ele estava afrontando o rei Davi. Então, a gente tem que ver os exemplos que a Bíblia nos traz e como uma cabeça, uma sensibilidade com sabedoria, usando de sabedoria de Deus, isso traz a paz no lar. E é importante que nós continuemos desse jeito. Então, os maridos devem humilhar-se diante de Deus, e conversar francamente com a esposa, dando-lhe liberdade, para ela se expressar e também para dizer se a vontade dela está ver o que ela pensa. Muitos maridos acham às vezes que eles dão essa liberdade à mulher, mas quando ela começa a falar, ele vê que ele é um tirano, é um ditador, que ele não está fazendo isso. Então é importante conversar. Outro ponto a ser esclarecido é a submissão por motivo devocional, que é absolutamente voluntária e espontânea. A mulher se submete ao marido espontânea e voluntariamente, porque ela está se submetendo a Cristo. Isso é muito importante. É a mulher quem se submete. Nem Paulo, nem nenhum outro escritor bíblico ordenam que o marido submeta a mulher à sua autoridade. A submissão exigida da esposa é voluntária, consciente, e essa esposa cristã, por amor e temor de Cristo, voluntariamente ela acata a vontade do Salvador Jesus em sua vida e aceita o plano dele para o casamento e a família. Ela não se revolta contra a vontade do Senhor, pois o seu desejo maior é sempre agradá-lo e glorificá-lo. Nesse sentido, a esposa crente é bastante diferente das que não temem ao Senhor. E essa diferença ela pode ser a porta para um trabalho evangelístico. Suas amigas lhe perguntarão, como é que você se submete assim, inteligente, culta, proativa? Como você submete ao Senhor, ao seu marido desse jeito, respeita ele desse jeito? E a mulher pode responder para ele, a esposa, é por causa do meu Senhor, que é Jesus. E nós levamos à nossa casa a mesma submissão minha e ele ao nosso Senhor. E essa submissão dos dois ao Senhor voluntariamente faz a mulher espontaneamente se submeter ao seu marido. Mas essa submissão, com certeza, sempre vai levar paz dentro da casa, sempre. O que o crente ganha de Cristo quando ele se converte a Cristo é a paz que inunda o coração. É a coisa que eu mais gosto de ver e de falar, é sentir a paz que a gente tem quando a gente submete ao Senhor. Essa submissão nossa ao Senhor traz uma paz que ninguém pode ter se não tiver o Senhor conosco.
A esposa, então, crente, é diferente e não é como as demais mulheres. Ela ama o Senhor Jesus, se submete a Jesus e, por amor a Ele, se submete à autoridade do seu marido, porque Deus colocou a sua vida em submissão ao seu marido. A segunda razão, então, primeiro nós vimos aqui agora uma razão devocional para a submissão. Agora, uma segunda razão é a razão teológica. Provavelmente seja essa a razão mais profunda das que o apóstolo Paulo apresenta nesta passagem. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Em Efésios capítulo 5, 22 e 23, que nós já lemos, estamos repetindo. Então, a esta razão clara e direta que o apóstolo Paulo apresenta à esposa cristã. Ela deve submeter-se ao marido porque este é o seu cabeça. Algumas desejam abrandar essas implicações do que Paulo diz e interpretam o termo cabeça simplesmente como origem ou derivação, mas o sentido natural do termo é mesmo a autoridade conferida por Deus para o marido, como se encontra até em muitas obras também gregas daquela época. Esse texto introduz, então, a um princípio bíblico da ordem divina para o mundo. Deus, quando criou o universo, não fez um universo caótico, anárquico. Para organizá-lo, o Senhor usou o princípio de delegação de autoridade. Tudo que Deus construiu obedece a uma autoridade. O universo obedece a Deus. As plantas, os seres vivos, todos obedecem a Deus. Ele é o criador de tudo. O homem tem que obedecer a Deus. É o princípio da autoridade. Se não houver esse princípio de autoridade, não adianta. Quando Deus criou o homem, primeiro ele deu ao homem a autoridade. Depois disso é que ele deu à mulher para o homem, para lhe ser uma auxiliadora idônea, andar ao seu lado, aconselhá-lo, tranquilizá-lo, dar-lhe paz também na sua vida, dar-lhe o prazer de ter uma companheira idônea, como Deus fez, e dessa companheira eles terem filhos e um lar agradável, onde ele possa voltar no fim do dia, encontrar uma esposa não submissa no sentido de obedeça, tira a minha bota, faz a minha comida, nada disso, mas no sentido de que com alegria ela o recebe e ele também recebe a sua mulher. Então aqui o Senhor usou o princípio de delegar a autoridade. Nossos governos são construídos também nessa base. A sociedade só pode existir e continuar se há autoridade com a responsabilidade de governá-la, com justiça segundo o direito. Não é sempre o que a gente vê, mas era para ser assim. E a gente, da mesma forma, mesmo com as imperfeições, tem que ser submisso às autoridades. Não que a gente não deva buscar a justiça se o governo está sendo injusto. Proclamar a justiça de Deus é um dever de todos os homens, como os profetas faziam com os reis. Eles proclamavam a justiça de Deus e muitos, às vezes, foram mortos por causa disso. Na própria igreja, há autoridades também delegadas para que elas possam caminhar. Em todas as áreas da vida humana, o princípio de estruturação de Deus é o mesmo, autoridade e hierarquia. Deus planejou para a sociedade, para a igreja, a existência de governantes. E o plano de Deus para a família obedece o mesmo princípio. A família tem um cabeça, um governante, um líder, que é o marido. E foi assim que Deus estruturou a mulher que ele criou. A anarquia e a falta do governo não fazem parte do plano original do Criador, não fazem parte do plano de Deus. É verdade que quando a autoridade legal extrapola funções, torna-se a pior forma de opressão que conhecemos, tanto no aspecto social, no aspecto político, em todas as áreas, como também no aspecto dentro de casa ou dentro de uma igreja. Quando perde a autoridade, a hierarquia não existe mais. Entretanto, os abusos das autoridades na história, na experiência das pessoas,
não significam que o princípio deva ser rejeitado. Ele permanece como a maneira sábia pela qual Deus permite certa dose de organização para o funcionamento da sociedade. A própria divindade, ela segue esse princípio hierárquico. Em 1 Coríntios 11:3, Paulo escreve: quero, entretanto, que saibais que Cristo, o cabeça de todo homem, o cabeça da mulher, e Deus, o cabeça de Cristo. Cristo e Deus não são um só? Sim, são um só. Só que Cristo se submeteu e se sujeitou e se submeteu a Deus Pai, tomando um aspecto humano e com isso se fazendo um pouco menor do que Deus. Assumindo uma forma de servo, ele entrou num corpo carnal, ele se encarnou. E com isso ele foi sujeito a tentações que o homem tem e Deus não pode ser sujeito à tentação. Mas ele mesmo, como Deus, se sujeitou a isso. Por isso ele se sujeitou a Deus e falou, não, eu vou para salvar o homem. E o papel dele é por isso que nós estamos aqui estudando hoje esse princípio que dá de autoridade que o próprio Cristo, ele hierarquicamente se submeteu ao seu Pai. Então sabemos que Deus Filho é igual ao Deus Pai em glória, honra e poder. Isso é o que professamos e cremos. Entretanto, por causa da salvação da humanidade, o Filho voluntariamente se submeteu ao Pai para consumar o plano da redenção. Ele se esvaziou de tal glória, da sua glória, e se encarnou como homem, tomando a forma de servo, e semelhante à forma de servo, ele se submeteu até a morte de cruz. Em Filipenses 2, 5-8. Nesse sentido, o Filho pôde dizer, o Pai é maior do que eu, lá em João 14, 28. Porque ele, na época, ele estava como homem. Ele estava como homem. Cristo foi perfeitamente Deus, perfeitamente homem. E como homem, ele era inferior ao Pai. E por isso também que ele diz, só o Pai sabe a hora, nem eu sei. Pai e filho são iguais, porém o Pai é o cabeça do Filho, que diz respeito ao plano da redenção da humanidade. Mas aí o Pai deixou o Filho dominar e orientar todo mundo e criar todo mundo pela sua vontade. E o Filho fez tudo isso. Deus outrora nos fala pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro do universo, Senhor de todas as coisas. Esse mesmo princípio para o casamento, esse é o mesmo princípio para o casamento. O marido não é superior ou melhor do que a esposa, de forma alguma. É isso que o apóstolo Paulo ensina. Não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um só em Cristo Jesus. Gálatas 3, 28. Mas, quando se trata da ordenação familiar, Paulo acrescenta que a mulher deve se submeter à autoridade do marido, como Cristo se submete à autoridade do Pai, no plano da salvação. O marido, então, é o cabeça da mulher, como o pai é o cabeça do filho. E isso não significa juízo de valor ou superioridade intrínseca, não, senhor. Um é igual ao outro. O marido é igual à mulher. Por autoridade, ela se submete para que a casa ande bem. Chamamos essa razão de teológica, porque se apoia em ponto teológico crucial, que é o próprio ser de Deus, que é o próprio ser de Deus. Partindo do relacionamento entre o pai e o filho, o apóstolo Paulo então estabelece uma hierarquia que desce até a família. Uma ordem divina começa em Deus Pai e termina nos filhos, se for seguida a cadeia hierárquica proposta pelo Senhor até o fim. É somente negando o ensino claro da palavra de Deus, das Escrituras, e o pensamento histórico da igreja cristã que alguns podem se livrar das implicações claras dessa passagem. Os que entendem a posição de submissão da esposa como uma coisa passada, restrita ao pensamento machista da sociedade patriarcal daquela época, deixam sem explicação o sólido ancoramento teológico de Paulo nos relacionamentos internos da Trindade.
Nós vamos concluir. Essa submissão, ela é um motivo de alegria, não de tristeza para a mulher, nem de supremacia ou orgulho para o homem. Pelo contrário, o homem deve amar a sua esposa, fazer ela sentir a rainha do lar, como se ela comandasse, como ela comanda a casa, socialmente falando. Mas ela submete ao marido todas as coisas que ela está fazendo, e o marido também, nos seus planos, suas preocupações, leva todos esses problemas à mulher e juntos resolve os seus problemas do lar. É importante. Concluindo, essa doutrina da submissão da mulher ao marido é histórica, teológica e bíblica. É um princípio permanente e válido para toda a época e em todo lugar. Ela não implica em superioridade do homem, nem em desvalorização da mulher, não. A mulher é idônea, como já foi estudado na lição passada, ela é como o homem. Eles estão em pé de igualdade perante o Senhor, nenhum é superior ao outro. E se o homem extrapola alguma coisa e ele é crente, ele vai ser incomodado pelo Espírito e vai pedir desculpas, perdão para a mulher. E é isso importante. Qual a aplicação que a gente pode tirar? Que todas as vezes em que se distorceu a ideia da submissão, não foi observada, e a submissão não foi observada, o princípio bíblico. Se distorceu a ideia de submissão, não foi observado o princípio bíblico. Essa doutrina traz à tona o papel do marido e o seu relacionamento com a sua esposa e com seus filhos, de modo que ambos devem educar. Então, os dois em perfeita comunhão, em perfeito acordo, os dois levam o lar. Para isso, a voz do marido ela tem que se sobrepor a da mulher se houver um descompasso dentro do lar, porque aí falta um desrespeito para com Deus. Se for do homem para com a mulher ou da mulher para o homem, cada um deve reconhecer o seu erro, submeter-se a Deus, pedir perdão primeiro a Deus e também à sua esposa e a esposa ao marido, para que eles possam continuar a sua vida. Amém? Vamos terminar com uma oração e agradecer a Deus que Ele nos dá orientação para a gente leve uma família da aliança, uma família que casou no Senhor, para que essa família tenha um caminho bom. E nós devemos levar essa doutrina da submissão da mulher ao marido e do marido ao Senhor e da mulher ao Senhor, como Cristo é o cabeça da igreja, a mulher e cabeça da mulher e cabeça do marido, para que as pessoas que não têm Cristo, elas sintam essa alegria. Por que vocês têm a alegria de se viver dessa forma? A explicação é essa, é Bíblia devocional e teológica. E é muito gostoso. Vamos terminar com uma oração. Pai Santo, nós estamos mais uma vez na Tua presença, o Senhor que é o nosso Deus, o Senhor que nos fez, o Senhor que conhece a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, todos os nossos defeitos, todas as nossas distorções, que o Senhor nos corrija, ó Pai Santo, a vivermos uma vida santa no lar. Que a mulher entenda o papel dela como uma mulher submissa ao Senhor, e neste submissão ao Senhor é ser submissa ao marido, mas não para isso não inferiorizando a mulher, pelo contrário, construindo e elevando a mulher para que ela se sinta uma pessoa dentro de casa importante, uma pessoa útil, uma pessoa que realmente valoriza o lar que ela tem com seu marido, valoriza o seu marido e o marido da sua mulher, e assim também aos seus filhos. Que ambos saibam com isso educar os seus filhos. Guarda-nos, Senhor, em Cristo Jesus, e ajude-nos a aplicar os teus ensinamentos. Em nome de Cristo Jesus. Amém.